Brasil registrou o menor número de mortes em 24 horas por Covid dos últimos 10 meses. E você vai ver também. Começou na Alemanha o julgamento da empresa que atestou a segurança da barragem de Brumadinho. 22 estados e o Distrito Federal já estão aplicando a terceira dose da vacina contra a Covid. A Butanvac teve resposta imunológica contra a doença nos testes iniciais. A Fiocruz produziu os primeiros lotes do ingrediente farmacêutico ativo nacional para a fabricação da vacina contra a Covid. Você vai ver a partir de agora. Olá, boa tarde. A vacina Butanvac, que tem tecnologia americana e está em estudo pelo Instituto Butantan, apresentou boas taxas de segurança e de resposta imunológica durante a fase 1 dos estudos. Os resultados do estudo foram divulgados em uma plataforma independente. 210 voluntários entre 18 e 59 anos participaram dos testes iniciais. Eles receberam 2 doses do imunizante com um intervalo de 28 dias entre elas. O resultado mostrou que 1/3 dos participantes apresentou efeitos adversos, mas nenhum caso grave foi registrado. Os sintomas mais frequentes entre os voluntários foram fadiga, dor no local da aplicação, dor de cabeça e dor muscular. Com o fim dos testes da primeira fase, a candidata à vacina contra a Covid-19 demonstrou perfil de segurança aceitável e alta imunidade. A vacina, conhecida internacionalmente como NDV-HXP-S, tem baixo custo de produção e pode ser feita em qualquer instalação que produza a vacina do vírus da gripe. As primeiras pesquisas foram descritas por cientistas em Bangkok, Nova York e Austin. E o imunizante também está sendo testado no Vietnã, Brasil e Tailândia. Caso a vacina se prove eficaz em todos os testes, o Butantan deverá produzir 100% do imunizante em infraestrutura própria. A Pfizer iniciou os testes com uma pílula contra a Covid em pessoas expostas ao vírus. Várias empresas trabalham em possíveis antivirais orais, que imitariam o que o medicamento Tamiflu faz contra a gripe e evitaria que a doença progredisse para um estado grave. A Pfizer começou a desenvolver esse medicamento em março de 2020. Os pesquisadores estão avaliando a substância em combinação com o ritonavir, que já é usado contra o vírus da AIDS. O ensaio clínico envolverá 2.600 adultos. Eles vão participar dos testes assim que apresentarem sinais de infecção por Covid e assim que souberem que foram expostos ao vírus. O grupo receberá aleatoriamente uma combinação do medicamento e ritonavir ou um placebo, 2 vezes ao dia por 5 a 10 dias. O objetivo do teste é determinar a segurança e eficácia da prevenção de uma infecção por Covid e o desenvolvimento de sintomas até o 14º dia após a exposição. A pílula é conhecida como um inibidor de protease e em testes de laboratório demonstrou interromper o efeito de replicação do vírus. Se funcionar, pode ser eficaz apenas nos estágios iniciais da infecção. A partir do momento em que a Covid progride para um estado grave, o vírus basicamente parou de se replicar e os pacientes sofrem de uma resposta imunológica hiperativa. O Brasil registrou o menor número de mortes por Covid em 24 horas dos últimos 10 meses. Em 24 horas foram confirmadas mais 210 mortes por coronavírus. De acordo com dados do Ministério da Saúde, o total de vítimas subiu para 594.653. Também foram contabilizados mais 14.423 novos casos de um dia para o outro, chegando a mais de 21.366.000 diagnósticos confirmados. A média móvel de mortes está em 528 vítimas diárias. Já a média móvel de novos casos está em 16.961. Na avaliação da pandemia por regiões, 8 unidades da federação registram alta nos óbitos. Acre, Amapá, Distrito Federal, Pará, Paraná, São Paulo, Sergipe e Tocantins. Em estabilidade estão 7 estados e 12 estados apontaram queda nas mortes. Alagoas, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Rio Grande do Norte, Rondônia, Roraima e Santa Catarina.
O governo está preparando uma nota técnica para informar que não será mais necessário o intervalo entre a aplicação da vacina da gripe e a vacina da Covid. A informação foi divulgada pelo secretário executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio da Cruz. Estudos mostraram que o intervalo entre as vacinas não influencia na eficácia. Mais de 233 milhões de doses de vacinas contra a Covid já foram aplicadas no Brasil. Os dados do Ministério da Saúde e das secretarias estaduais de saúde indicam que mais de 145 milhões de brasileiros tomaram a primeira dose, 67,9% da população. E mais de 87 milhões de pessoas tomaram a segunda dose ou a dose única, o que representa 40,9% dos brasileiros. A dose de reforço já foi aplicada em mais de 669 mil pessoas, o que equivale a 0,3% da população. A cidade de São Paulo começou a aplicar nessa semana a dose de reforço da vacina contra a Covid em idosos com mais de 70 anos. São 22 estados agora, 22 estados e o Distrito Federal adotando o procedimento. Pela terceira vez, a dona Miriam vai repetir esse gesto. Aos 70 anos, ela não se cansa de vacinar. Tudo para poder voltar à vida que tinha antes da pandemia. Tem que ser o exemplo da minha família. Eu tenho que me vacinar e estou vacinada e aconselho a todos os poderosos a tomarem a vacina para começar nossa vida novamente. Tudo que está parado. Já foram 3 e se precisar mais, a senhora vai tomar mais? Com certeza, estarei aqui na fila. E esse desejo também move o seu José Amorim. O advogado de 78 anos veio tomar a terceira dose da vacina contra a Covid-19, acompanhado pelo filho. Então isso deixa a gente muito feliz em poder, num lapso de tempo mais curto, estarmos aí tendo a nossa vida normal, tendo aí o abraço que a gente realmente sente falta, né? Especialmente nós brasileiros. Tranquilidade para ele e também para a família. Com certeza, a tranquilidade aumenta bastante, bastante. A gente, claro que foi o que ele falou, a gente continua tomando os nossos cuidados, as nossas restrições ainda tem que ter, mas a segurança, né, traz um certo sentimento de segurança a mais pela imunidade não completa, mas maior. A cidade de São Paulo iniciou a aplicação da dose de reforço para idosos acima de 70 anos. A estimativa da prefeitura é que mais de 170 mil pessoas façam parte desse grupo. Em todo o Brasil, 22 estados e o Distrito Federal já começaram a campanha. A dose de reforço é indicada para 3 situações. Para pessoas imunossuprimidas, que têm problemas no sistema imunológico e devem tomar a vacina 28 dias depois da segunda dose. Profissionais da saúde devem tomar a vacina 6 meses depois da segunda dose. E idosos também devem ser imunizados 6 meses após completarem o esquema vacinal. A vacina, ela nos protege particularmente de fazer sintomas e casos graves. Mas ela não nos protege em absoluto, totalmente, de pegarmos o vírus e transmitirmos o vírus. Então, até muita gente estar vacinada, muita gente estar com a terceira dose, nós vamos ter que continuar mantendo o uso de máscaras, um certo distanciamento social e aplicar álcool frequentemente nas mãos. Isso se mantém até a gente ter muita gente vacinada, isso é importante. A vacina da Pfizer é que está sendo aplicada pela maioria dos estados como dose de reforço, como é recomendado pelo Ministério da Saúde. Na ausência desse imunizante, também estão sendo disponibilizadas a AstraZeneca e a Janssen. E apenas 3 unidades da Federação, São Paulo, Rio de Janeiro e Roraima, estão aplicando a Coronavac como terceira dose. O infectologista alerta que não há estudos precisos que comprovam que uma vacina é mais eficiente do que a outra. E o mais importante, segundo ele, é se vacinar. Então, a grande questão é ser vacinado com a primeira vacina que tiver disponível para você. O seu Amaro veio até o posto de saúde e não conseguiu se vacinar. O motivo é que ele não trouxe a carteirinha de vacinação que comprova a data da segunda dose. Hoje o senhor perdeu a viagem, seu Amaro? Não, porque o meu objetivo era outro, eu fiz já. Mas infelizmente hoje o senhor não conseguiu se vacinar. Não, porque eu não trouxe o comprovante. Mas ele não desiste. Diz que já perdeu parentes que morreram por causa da Covid-19. Sabe bem a importância de se proteger e por isso vai voltar em breve. Tem que correr atrás, tem que prevenir, tem que me prevenir e prevenir os outros.
O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, anunciou hoje que a campanha de vacinação com a dose de reforço será ampliada aos idosos com mais de 60 anos. A Fiocruz concluiu ontem a produção dos primeiros lotes do ingrediente farmacêutico ativo nacional para a produção da vacina contra a Covid. A previsão é de que a entrega dos imunizantes produzidos no Brasil comece no último trimestre de 2021. Antes de serem encaminhados para o processamento final, os lotes vão passar por testes de controle de qualidade. Os lotes produzidos no mês de setembro também estão em análise. Segundo a Fiocruz, os 2 montantes servem para provar que o processo funcionou conforme o esperado e para detectar se existe a necessidade de adequação dos documentos e processos. Os imunizantes produzidos pela Fiocruz também vão ser comparados aos da AstraZeneca para confirmar que os resultados obtidos pela Biomanguinhos são similares. Depois disso, os produtos deverão passar pela análise da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Pesquisadores de Monte Alto, no interior de São Paulo, apresentaram um fóssil inédito de dinossauro com mais de 70 milhões de anos, encontrado na zona rural do município. O Curupi-Itaata é o primeiro carnívoro encontrado na cidade. A primeira parte do fóssil foi encontrada em 2002, mas os trabalhos de escavação só terminaram em 2014. O fóssil encontrado é de um dos maiores predadores da América do Sul. Eles viveram entre 145 milhões e 66 milhões de anos atrás. Depois do intervalo, você vai ver que a Rússia registrou recorde de mortes de Covid em um dia. A gente volta já. Estamos de volta a 1h15 no horário de Brasília. Pelo menos 30 pessoas já foram resgatadas e 9 continuam na mina da Vale, em Ontário, no Canadá. Os trabalhadores ficaram presos após um acidente com uma pá escavadeira no domingo. Ninguém ficou ferido. Inicialmente, a mineradora previa resgatar todos os funcionários ainda na noite de ontem. A Vale produz níquel na mina e a produção foi temporariamente suspensa. Começou hoje em Munique, na Alemanha, o julgamento da empresa de consultoria TÜV SÜD, acusado de ter falsificado o certificado da barragem de mineração da Vale de Brumadinho, em Minas Gerais. O desabamento da barragem em 2019 deixou 270 mortos. A empresa é acusada de ter falsificado o certificado da barragem de mineração de Brumadinho, que rachou em 2019, causando 270 mortes. Na ação administrativa, os advogados do município de Brumadinho e de 1.200 vítimas pedem indenização por danos e prejuízos da empresa alemã. A consultoria teria falsificado documentos para certificar a segurança da barragem, localizada próximo ao município de Brumadinho, de 40 mil habitantes. Em janeiro de 2019, o colapso da barragem matou 270 pessoas, devastou a cidade e liberou uma torrente de lama que varreu a região, causando um grande desastre ambiental. A investigação realizada no Brasil revelou que o certificado de segurança emitido pela empresa TÜV SÜD continha informações falsas. Segundo as autoridades, a barragem não atendia às normas internacionais de segurança, mas o grupo alemão rejeita essas acusações. No início de 2021, a mineradora Vale, responsável pela barragem, concordou em pagar 7 bilhões de dólares para remediar as consequências sociais e ambientais do rompimento da barragem. Desse montante, 1 bilhão e 700 milhões de dólares foram destinados às pessoas afetadas. A Justiça brasileira também abriu um processo criminal contra vários funcionários e administradores da TÜV SÜD e da Vale. Pelo menos 30 crianças brasileiras foram deportadas pelos Estados Unidos para o Haiti. A grave crise de imigração levou cerca de 15 mil haitianos à cidade de Del Rio, na fronteira com o México, nos últimos dias. A informação foi dada por um setor da Organização das Nações Unidas dedicado ao monitoramento do fluxo migratório ao redor do mundo. As crianças brasileiras têm, na maioria, até 3 anos de idade e estavam acompanhadas pelos pais haitianos. A CPI da Covid no Senado ouve hoje a advogada Bruna Mendes Morato, que é responsável por ajudar médicos a elaborar um dossiê com denúncias sobre a Prevent Senior. A iniciativa de falar à comissão partiu da própria advogada, que buscou os senadores e se colocou à disposição.
O material foi entregue à comissão e cita diversas irregularidades que teriam sido cometidas pelo plano de saúde durante a pandemia da Covid-19. Entre as revelações estão a ocultação de óbitos pela doença e a prescrição de remédios sem eficácia. Os documentos obtidos pela CPI serão encaminhados ao Ministério Público para ajudar nas investigações. A depoente representa 12 médicos da Prevent Senior e informou que o dossiê que construiu tem mais de 10 mil páginas. A advogada falou no discurso que vem sendo atacada pela empresa nos últimos dias. Ao ser questionada sobre como funciona o apoio aos clientes, Bruna disse que foi procurada com denúncias mais graves do que costumava receber antes da pandemia e que os médicos eram obrigados a fornecer o tratamento precoce contra a Covid-19. Na verdade, é importante esclarecer que quando nós trouxemos aqui mensagens de 2014, 2015, 2016, 2017 sobre o lema da empresa de lealdade e obediência, o que eu queria esclarecer e expor a todos vocês é que essa sempre foi a ideologia da empresa. E onde existe uma ideologia de lealdade e obediência, não existe autonomia. Então, os médicos, eles eram sim orientados à prescrição do kit. E esse kit ele vinha num pacote fechado e lacrado. Não existia autonomia com relação até a retirada de itens desse kit. Inclusive, é muito importante observar também que quando o médico ele queria tirar algum kit, ainda que ele riscasse na receita, o paciente recebia ele completo. Então, ele tinha a informação de que ele tinha que tomar aqueles medicamentos e o médico tinha que riscar, porque a receita também já estava pronta. Inclusive, ela vinha com um manual de instruções. Em nota, a Prevent Senior negou e repudiou as denúncias. A empresa afirma que os autores do dossiê visam desgastar a imagem da Prevent Senior. A empresa afirma ainda que respeita a autonomia dos médicos e atua para salvar milhares de vidas. Vamos dar uma olhada em como fica o tempo para o restante do dia, o restante dessa terça-feira em algumas regiões do país. Começando pelo norte, em Macapá, capital do Amapá, a tarde continua quente e os termômetros podem marcar 36 graus. Em Imperatriz, no Maranhão, a máxima hoje é de 30 graus e previsão é de que as temperaturas fiquem mais altas ainda nos próximos dias. Em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, a máxima não vai passar de 25 graus e pode chover no início da noite. Em Arujá, na região metropolitana de São Paulo, a máxima é de 31 graus, mas nuvens já se formam e durante a madrugada pode chover forte. Em Diamantino, Mato Grosso, os termômetros devem registrar 33 graus ainda hoje, mas a previsão é de temperaturas mais baixas por lá nos próximos dias. A Rússia bateu um novo recorde de mortes diárias pela Covid-19. O país sofre desde junho com uma nova onda provocada pela variante Delta. A Rússia voltou a bater nesta terça-feira o recorde de mortes por Covid-19 em 24 horas. De acordo com o governo, neste período, o país registrou 852 óbitos. A Rússia segue afetada por uma onda da variante Delta e com um programa de vacinação que avança lentamente. A Rússia é, em termos absolutos, o país da Europa mais afetado pela pandemia, com mais de 205 mil vítimas fatais. A agência estatística russa, Rosstat, que utiliza uma definição mais ampla das mortes provocadas pela Covid, calculou em mais de 350 mil as mortes vinculadas à pandemia até o fim de julho de 2021. Desde junho, a Rússia é afetada pela contagiosa variante Delta e não consegue conter sua propagação. O número de novos casos diários supera 20 mil. Nessa terça-feira foram registrados 21.559 novos casos. Um balanço do site Gobov informa que apenas 28,6% da população russa está com a imunização completa. O exército sul-coreano informou que a Coreia do Norte lançou um projétil não identificado no mar. O embaixador da Coreia do Norte defendeu na Assembleia Geral das Nações Unidas em Nova York o direito de seu país de testar sua tecnologia de defesa. Kim Song afirmou que seu governo está construindo a defesa nacional para proteger e salvaguardar de forma confiável a segurança e a paz do país. Pouco antes, a Coreia do Norte lançou um projétil não identificado no mar em frente à sua costa oriental, segundo o exército sul-coreano. Sujeito a sanções internacionais por seu programa de armamento nuclear, o Norte realizou vários testes balísticos este mês, inclusive com mísseis de cruzeiro de longo alcance.
O lançamento é o capítulo mais recente de uma série de mensagens cruzadas entre as duas Coreias, que por um lado impulsionam sua corrida militar e por outro evocam um possível diálogo. O Brasil entrou mais uma vez para o Guinness Book. Uma equipe de especialistas composta por médicos veterinários, cirurgiões, dentistas e um designer projetou o casco de um jabuti em uma impressora 3D. A jabuti fêmea, apelidada de Fred, foi o primeiro animal a usar uma prótese de casco 3D no mundo. Ela perdeu cerca de 90% da proteção num incêndio no ano de 2015. Após ser resgatada pela equipe e receber os cuidados necessários, o designer brasileiro Cícero Moraes projetou o casco. O engenheiro ajudou a completar o projeto fazendo uma pintura realista nesse casco. O Ceará lançou uma camisa especial para o Outubro Rosa, mês dedicado à conscientização da importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama e, recentemente, sobre o câncer de colo de útero. Até o dia 31 de outubro, o torcedor do Ceará que realizar a compra de qualquer produto das lojas do time terá também a opção de arredondar o valor de aquisição em qualquer quantia e a doação vai ser destinada a um instituto parceiro do clube. Kelly Nascimento, filha de Pelé, postou uma foto do pai sorrindo e com o cabelo pintado no Hospital Albert Einstein, onde ele está internado em recuperação de uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon. Kelly postou na semana passada uma foto do pai vendo o amistoso da seleção brasileira feminina contra a Argentina. O rei do futebol foi hospitalizado no dia 31 de agosto. No dia 4 de setembro, passou por uma cirurgia para retirada de um tumor no cólon, uma parte do intestino, e ficou na UTI. No último dia 14, Pelé foi transferido para um quarto. Essa edição fica por aqui, mas no YouTube você pode rever nossas reportagens e daqui a pouco tem outras informações com a Juliana Dariva. Tchau, boa tarde.